Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 em diante, diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Eu não sei se está na mesma. Está na mesma? Opa. Antes que seja tomado de ti, disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, que tecnologia, hein, queridos? Que tecnologia. A gente está falando da época de Elias, tá? Da época de Elias, séculos antes de Jesus. Então, carros de fogo. Uma coisa interessante no céu é que aqui na terra as coisas elas evoluem até não prestar mais, né? Porque elas vão crescendo, vão tomando jeito, aí daqui a pouco se percebe a besteira que fez, né? Então algumas coisas que se chama de evolução, a gente não sabe se é evolução, mas sabe que no céu, o céu não evolui, porque ele é eterno. Então Deus, na sua plenitude, sabedoria, graça, Ele já fez do jeito que é. Amém? Versículo 11: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Aleluia. Queridos, o contexto em que isso acontece é um momento em que os dois, tanto Elias como seu servo Eliseu, eles estavam vivendo esse momento profético na vida deles. E na época existia uma escola chamada Escola de Profetas. E naquele dia, especificamente naquele dia, aqueles alunos dessa escola, então eles já sabiam o que iria acontecer. E eles falavam para Eliseu: ei, hoje o teu Senhor vai ser tirado de ti, hoje o teu Senhor vai ser tomado, vai ser levado. E aquilo não agradava muito a Eliseu. Eliseu também sabia dessa realidade, Podemos ver a vida de Elias. Como era Elias? Elias é aquele homem que enfrentou grandes desafios. Entre esses desafios está o famoso desafio dos profetas de Baal, juntamente com os profetas que serviam à mesa de Jezabel. Você soma aí, normalmente a gente fala dos 450 profetas de Baal, mas haviam também 400 profetas que serviam à mesa de Jezabel. Era o profeta de Azerá. Então Elias, ele tem esse desafio. Elias orou para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. Então esse era o homem que tinha intimidade com Deus, esse era o homem que andava, ele falava e as coisas aconteciam. Esse é um dos sinais do profeta, ele diz e acontece. Alô? Elias, um homem de fé. E agora ele
ele vai a Eliseu, passa o manto sobre Eliseu, chama. E Eliseu, quem é Eliseu? Eliseu ele está arando a terra, os seus carros de boi. Isso fala para a época, para o contexto, que Eliseu era uma pessoa de posses. Seus pais eram de posses. E quando Elias chama, ele recebe o impacto de Deus na vida dele, e ele simplesmente vai para despedir dos seus pais, mas ele atende o chamado, porque Elias não chama à toa, é uma direção de Deus para que chamasse. Quando Deus nos chama, querido, não são coisas aleatórias, não, é Deus falando, é Deus revelando, é Deus mostrando. Às vezes a gente para, a gente não leva em consideração aquilo que Deus está fazendo, mas vamos ter muito cuidado com o que Deus está falando. Quer ser um homem ou uma mulher de sucesso? Ouça Deus. Ouça Deus. Aleluia.